Irmãos, nós vamos retornar aos nossos estudos. Nós estamos trabalhando um livro específico, tá? Estou usando pelo menos 2 materiais, mas o principal é um livro do reverendo Felipe Fontes, que tem como título Idolatria do Coração. Então, esse é o livro base que eu estou trabalhando convosco, tá? E nós terminamos a primeira parte desse livro, entendendo inicialmente, definindo, né? E compreendendo algumas coisas, conhecendo um pouco mais profundamente o pecado da idolatria, tá? E agora a gente pode refletir, uma vez tendo entendido a primeira parte, podemos refletir um pouco mais profundamente, né? Entendendo a maneira como nós temos que lidar com esse pecado, tá? Como é que nós enfrentamos esse pecado. E a partir de agora, da segunda parte desse livro, a segunda e última parte desse livro, nós vamos, logicamente, refletir, e o primeiro passo da nossa reflexão acerca disso é com relação ao discernimento, ou, em outras palavras, como nós conseguimos diagnosticar o pecado da idolatria. A pergunta que está diante de nós é a seguinte: é possível saber quando nós estamos sendo tomados por esse pecado? Lembrem-se que na primeira parte nós enfatizamos que o pecado da idolatria, ele é um pecado que ele acompanha a humanidade desde o princípio, após a queda, e ele vai acompanhar a humanidade até o fim, até a volta de Cristo, tá? Agora, nós precisamos entender, dentro de um nível pessoal, se é possível saber quando nós estamos sendo tomados por este pecado. Se é possível, como nós podemos fazer isso? Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos entender é que essa tarefa, irmãos, ela não é uma tarefa fácil. A tarefa de diagnosticar e entender se nós estamos sendo tomados por esse pecado da idolatria traz dificuldades. Então, é preciso, inicialmente, sabermos discernir e entendermos que a idolatria está longe, né, lidar com a idolatria, diagnosticar a idolatria, está longe de ser uma tarefa simples. E por algumas razões. A primeira dessas razões, irmãos, é porque a idolatria ela acontece dentro de uma dimensão da existência a qual nós não temos acesso direto e nem acesso imediato. Vocês vão se lembrar que na primeira parte desse estudo, que foi que nós vimos, que a idolatria é um pecado primeiramente da onde? Do coração. Ele é um pecado interno. Ela tem a ver com os propósitos do nosso coração. E a Bíblia ela vai ser categórica quando ela afirma, por exemplo, em Provérbios, capítulo 20, a parte A do verso 5, quando a Bíblia diz assim, que os propósitos do coração do homem são como quê? Águas profundas. Então a Bíblia é muito enfática quando ela coloca isso. Além disso, irmãos, a idolatria possui uma natureza enganadora. Isso é interessante, porque a palavra de Deus também nos ensina que o coração ele não é apenas uma dimensão profunda, não é? Que é difícil de você acessá-lo, que é inacessível na verdade. Mas a Bíblia também vai dizer que o coração do homem ele é enganoso. Ele é o quê? Desesperadamente corrupto. Logicamente nós entendemos, irmãos, que essa não era a condição natural inicial do nosso coração. A Bíblia lá no princípio diz que nós somos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, e num primeiro momento, antes da queda, o nosso coração ele era um coração o quê? Puro, sem mácula, não contaminado por qualquer tipo de pecado. Mas, irmãos, após a queda, o que acontece? O nosso coração, a condição atual do nosso coração agora é uma condição de presença do pecado. E nós estamos definindo isso nesse livro, nesses estudos, como o pecado da idolatria. Lembrem, o pecado da idolatria, ele é a raiz de todos os demais pecados. Ele está na base de todos os demais pecados. E perceba que uma das descrições bíblicas talvez mais importantes, mais esclarecedoras disso, está exatamente naquele texto que nós lemos no início. Quero que você volte comigo lá para Isaías capítulo 44. Vamos lá para esse texto. Nós já pregamos nesse texto, fizemos a exposição, mas eu quero que vocês olhem como é que esse texto ele define o homem. E nós não vamos ler todo, né? Eu já li a primeira parte que fala que de fato não há outra rocha que eu conheça, não há um outro Deus vivo e verdadeiro, Deus só é o Senhor, não é?
Na segunda parte, ele vai falar sobre o quê? Sobre a loucura da idolatria. E a partir do verso 18, quero que você olhe comigo aí, do verso 18 até o verso de número 20, tá? Há um destaque. Destaque em quê? A natureza dissimulada que o pecado da idolatria possui. Olha lá. Nada sabem, está falando dos homens, né? Que estão envolvidos com a idolatria. Veja aí. Qual é a condição dessas pessoas? Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudam os olhos para que não vejam. E o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, e já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu o resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, e o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Então perceba a dissimulação do pecado da idolatria. E como as pessoas aqui, os homens que estão envolvidos com esse pecado, eles são, irmãos, de uma maneira muito apropriada, eles são descritos. E percebam então que por essas duas razões, por causa desse tipo de pecado, a profundidade e da dimensão da existência na qual acontece essa natureza enganadora do pecado da idolatria, discernir a idolatria é extremamente difícil. Não é uma tarefa fácil. Agora, pastor, então não tem o que fazer? Não. Pelo contrário. Há uma possibilidade de se discernir? Ah, sim. Como é que nós fazemos isso, irmãos? Por meio da palavra de Deus. A palavra nos instrui a discernirmos a idolatria. Então, a Bíblia ensina, irmãos, que há sim uma tarefa possível. Eu quero que você abra comigo em Provérbios 20 agora. Vá comigo para lá, por favor. Porque eu já citei a parte A desse versículo, né? Quando nós falamos sobre essa profundidade. Provérbios capítulo 20, verso 5, diz lá o texto: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, não é? Extremamente profundo. Mas veja o que diz a parte B do verso 5. Mas o homem, de quê? De inteligência, sabe descobri-los. Embora seja profundo, embora seja inacessível, mas ele está dizendo algo importante. Veja onde é que está a nossa esperança para lidarmos com esse tipo de pecado. Mas ele diz: o homem de inteligência sabe descobri-los. Perceba o que ele está dizendo. Discernir a idolatria é um trabalho possível. É uma tarefa que exige, basicamente, duas condições. Que condições são essas, irmãos, à luz desse texto? A primeira é: há uma atividade responsável nossa. O que ele diz lá na parte B? Ele diz: mas o homem. Então, veja, há uma responsabilidade de quem? Do homem. A primeira parte é que você precisa se esforçar para fazer isso. O propósito do coração, do nosso coração, ele deve ser entendido e discernido por quem? Não é pelo outro, mas é por nós mesmos. E a Bíblia está dizendo que isso é possível. Isso significa, irmãos, que existe o quê? Um desafio para nós. Existe alguma coisa que nós somos responsáveis para fazer. Individualmente, pessoalmente. Nós precisamos nos esforçar exatamente para isso. Para entendermos, para discernirmos. Essa é uma tarefa nossa. Mas a segunda atividade não é nossa. Ou melhor, nós até podemos dizer que sim. Como? Dependência de Deus. Porque a segunda atividade, ela depende exclusivamente de quem? Do Senhor. O homem capaz, irmãos, de discernir os propósitos do coração, ele é apresentado no livro de Provérbios como um homem que tem o quê? Inteligência. A palavra inteligência aqui, irmãos, ela também significa o quê? Sabedoria. E Provérbios, ele começa falando sobre o quê, irmãos? Lembram? Grita na rua, nas praças, o quê? A sabedoria. Ele começa falando sobre adquirir sabedoria, adquirir conhecimento, adquirir entendimento. E, irmãos, é interessante isso, porque isso vai nos dar uma ideia muito dessa compreensão que nós temos, ou seja, da necessidade de uma intervenção de Deus. Perceba, precisa haver um esforço nosso,
uma decisão nossa de lidar com isso, mas uma dependência também de quem? De Deus. E veja, nós erramos em pensar, por exemplo, que quando o texto cita aqui inteligência, nós rapidamente identificamos isso com o quê? Inteligência, um conhecimento racional, nós tratamos isso como uma virtude que depende exclusivamente de quem? Do nosso esforço humano. Mas, irmãos, essa não é a visão bíblica. A visão bíblica aqui, irmãos, é de que inteligência e mero conhecimento racional não é o que está incluído aqui, mas o que está incluído aqui é sabedoria, da qual o princípio é o princípio do quê? De se temer a Deus. Qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. E sabedoria, irmãos, não é algo que nós adquirimos simplesmente. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, verso 5, por favor. Você quer sabedoria? O que a Bíblia vai dizer? Eu acho que todo crente tem que colocar isso na sua oração, né? Me torne mais sábio. Independentemente, irmãos, da idade que tenhamos. A ideia é sempre estarmos progredindo para sermos cada dia mais sábios. E o que Tiago diz 1,5? Vamos lá, todo mundo lê? Se, porém, algum de vós necessita de quê? Faz o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á. Então vamos lá, o princípio, a Bíblia está muito clara aqui, tá ou não está? Você quer ser sábio, o que você faz? Você usa do meio de graça de oração e você pede a Deus: Senhor, eu quero ser sábio. Me torne o quê? Sábio. Irmão, sabedoria é um dom de Deus para o homem. É uma dádiva dos céus. Lembrem que em Tiago, inclusive, ele vai fazer uma separação entre a sabedoria de Deus e a sabedoria de quem? Do homem, que ele vai dizer que, inclusive, ela é o quê? Demoníaca. Mas se você quer ser sábio, você deve pedir o quê? A Deus. Então, veja, discernir a idolatria é difícil? É, mas ela é uma tarefa o quê? Possível. Você precisa agir de uma maneira responsável e você precisa também depender de quem? De Deus. E isso, irmãos, não é diferente, por exemplo, do chamado que nós temos como cristãos. De, por exemplo, nos santificarmos, que é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo escreve lá aos Filipenses, no capítulo 2, versos 12 e 13, quando Paulo vai dizer assim: olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Isso é a nossa atividade responsável. Paulo está dizendo: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Mas depois ele nos mostra: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Essa atividade não é nossa. Essa é a atividade de quem? De Deus, por meio do Espírito Santo. Então são duas coisas. Então, para você discernir a sabedoria, há uma atitude responsável sua e há uma dependência de quem? De Deus. Para você discernir o pecado da idolatria, você precisa depender dessas duas coisas. Agora, qual seria então, irmãos, a relação entre o discernimento da idolatria e a nossa atividade responsável? Nós podemos descrever, irmãos, a nossa atividade responsável no processo de discernimento da idolatria como um movimento resumido a uma palavra. Qual é a palavra? Autorreflexão. Não é algo, por exemplo, que a gente cita muito no sermão. Quando a gente prega, a gente diz assim: irmãos, vocês precisam refletir, autorrefletir sobre isso. Vocês precisam tomar a palavra de Deus, ouvi-la e refletir essa palavra e avaliar essa palavra, fazer uma autorreflexão no nível do coração de vocês, confrontando a vida de vocês exatamente com o quê? Com a palavra, com o evangelho que está sendo pregado. Então, isso é um movimento de autorreflexão. Essa é a nossa responsabilidade. E perceba, irmãos, que quando se utiliza essa palavra autorreflexão, o que nós temos em mente é um movimento o quê? É de intenção, é de direção ao quê? Ao nosso interior. O objetivo é entender aquilo que está motivando o nosso coração. É o que de fato está fazendo com que o nosso coração seja motivado. Então, a pergunta que nós temos que fazer exatamente nesse momento é a seguinte: como isso é possível
Se nós já falamos aqui, pastor, olha, o coração é aquela dimensão profunda do nosso ser, inacessível, né? Como fazer isso? E aí um outro provérbio da palavra de Deus, ele vai nos ajudar. Volte para Provérbios capítulo 27 agora, por favor. Vamos lá. Agora veja comigo lá o verso de número 19 e marque aí. O que é que diz esse texto? Olha lá. Como na água o rosto corresponde ao quê? Ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Irmãos, o que é que significa essas palavras? Bom, embora o coração ele seja inacessível, o que ele está dizendo aqui, irmãos, é que assim como você olha o rosto e o rosto se manifesta como que num espelho, o seu coração também se manifesta. Embora ele esteja dentro de nós, ele seja o centro de tudo, mas o nosso coração ele faz o quê? Ele se manifesta. Lembra? O homem foi feito por Deus e criado para funcionar de dentro para fora. Então, o nosso coração, ele se manifesta, irmãos. Como é que o nosso coração se manifesta, irmãos? Através de quê? Pensamentos, palavras, ações, atitudes. Irmãos, é como o autor do livro vai dizer, são janelas que são abertas, né, e que escancaram o quê? O nosso coração. Palavras, pensamentos, ações, tudo está escancarando o quê? O nosso coração. Tudo está desvendando aquilo que está no nosso interior. É exato mais ou menos o seguinte. Vocês já assistiram um filme que tem assassinato, por exemplo, para ser desvendado? Já não assistiram? O que geralmente quem comete o assassinato ele deixa? Hein? Ele deixa pistas. O nosso coração é exatamente assim, irmãos. O nosso coração, a maneira como o nosso coração ele é motivado, aquilo que motiva o coração, ele vai deixando o quê? Pistas. E essas pistas, elas são deixadas de maneira exterior. Ou seja, por meio dessas pistas, nós podemos começar a desvendar o quê? As motivações do nosso coração. Então, percebam que, de alguma maneira, irmãos, tudo aquilo, todos os aspectos da nossa existência, eles são revelados do nosso coração. Agora, alguns deles fazem isso de maneira mais especial. Vamos olhar aqui alguns. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 9. Mateus 9. E vá comigo lá para o verso de número 4. O que diz aí o verso 4? Jesus, porém, conhecendo-lhes o quê? Os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso? Como foi que como é que Jesus discerniu o coração deles? Por meio de quê? Dos pensamentos. Então, a primeira coisa, irmãos, o primeiro é o nosso pensamento. Agora, como é que nós temos que tomar o pensamento aqui, irmãos? Porque pensamento, ele é um termo, ele é muito amplo. Pensamento é um termo muito abrangente, tá? O pensamento, ele vai incluir a diversidade de funções humanas que estão relacionadas com o quê? Com a nossa mente. Como, por exemplo, a racionalidade, nós somos seres racionais, nós pensamos. Como, por exemplo, a memória que nós temos, seja aquela memória mais recente, seja aquela memória mais antiga. Todas essas funções relacionadas ao nosso pensamento ou pensamentos revelam o nosso coração. Percebam que as relações lógicas que nós fazemos, né, que estabelecemos, inclusive, para explicar as nossas ações, as lembranças que nós insistimos, por exemplo, em manter na nossa memória, tudo diz e fala com respeito ao nosso coração. Mas talvez, irmãos, a função da nossa humanidade relacionada ao pensamento, através da qual seja mais fácil discernir o nosso coração, mais fácil de olharmos e identificarmos a idolatria, é a nossa imaginação. Ah, irmãos, o ser humano imagina coisa demais. O ser humano, ele arquiteta coisa demais na mente dele. Não é verdade, irmãos? É.
Não é só o ato de racionalizar, de explicar logicamente as nossas ações, de guardarmos na memória as informações, sejam recentes ou passadas. Irmãos, os nossos pensamentos são nutridos com imaginações, sonhos que acalentamos, desejos que temos, coisas elaboradas que nós estamos levando em conta. Irmãos, isso fala muito a respeito do nosso coração, a respeito do que de fato nós estamos adorando. Então, qual é a primeira coisa? Pensamentos. Há uma segunda coisa? Sim, que também é muito significativa, irmãos, que revela o nosso coração. E qual é? Abra sua Bíblia em Mateus 12 agora. E vai marcando esses textos, verso 34. Esse aqui nós todos conhecemos, né? Doze e 34. Olha lá, está relacionado ao quê? O que Jesus diz aí? Raça de víboras, como podeis o quê? Falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio. Então, qual é a segunda coisa que revela o nosso coração, irmãos? A língua, a fala. E Tiago já nos diz uma palavra interessante sobre isso, né? Quando vai comparar, por exemplo, a língua ao navio, que tem um pequeno leme que guia para todo canto. Ele vai dizer que a língua está entre os membros do corpo, guia o corpo todo, não é? É fogo, é iniquidade, põe em chamas a humanidade. Olha o que ele está falando. E ele vai dizer que se alguém quer ser perfeito varão, tem que fazer o quê? Dominar a sua língua. A gente viu em Efésios, Paulo dizendo, né, que as palavras que nós transmitimos devem ser palavras de graça, mas Paulo também vai dizer que a mesma boca que amaldiçoa é a boca que também faz o quê? Que adora, que louva, né? Olha que coisa interessante. Então, a fala, irmãos, Jesus está sendo categórico aqui. A boca fala o quê? Do que está cheio o coração. E isso certamente tem tudo a ver com aquilo que nós falamos. Agora, existem algumas palavras que nós dizemos, irmãos, que escancaram o nosso coração, que demonstram realmente onde está o nosso coração. Palavras ditas, principalmente, irmãos, em circunstâncias de crise, quando nós somos pegos, por exemplo, de surpresa, né? Palavras imediatas, que são aquelas palavras que, por exemplo, estão menos sujeitas à manipulação. Porque quando a gente para pensar, meio que a gente controla aquilo que a gente quer dizer. Mas quando as palavras são ditas rapidamente, sem se pensar, quando a gente é pego numa situação assim, rápida, aí isso vai revelar o nosso coração. Situações de crise, principalmente, irmãos, imprevistos, que infligem algum tipo de sofrimento em nós, mostram exatamente isso. Então, vocês querem um exemplo disso? Vão comigo para Marcos 4:38. Evangelho de Marcos 4:38. E Marcos diz algo interessante, né? Marcos 38. Vocês lembram lá? Essa história é aquela história de Jesus está no barco com os discípulos, né? Vem uma grande tormenta, um temporal de vento, verso 37. As ondas estavam arremessando o barco de um lado para o outro, né? Jesus estava onde? Lá na popa, dormindo sobre um travesseiro. E aí os discípulos, eles vão a Jesus e dizem assim: mestre, não te importa que pereçamos? É a pergunta que eles fazem. Não te importa que pereçamos? Olha que coisa interessante, irmãos. Nós interpretamos geralmente essas palavras como expressões de quê? Desespero, incredulidade. Mas o que eles estão expressando aqui, irmãos? Veja o que eles dizem. Não te importas que pereçamos? Então, mais do que duvidarem do amor de Jesus aqui, eles estão nutrindo uma visão exagerada a respeito de si mesmos. Idolatria, irmãos. Não te importa significa, Senhor, deverias te importar conosco. Deverias estar preocupado conosco. Deixa eu dar um outro exemplo comparativo com esse. Pense num pai e numa mãe. Um pai e uma mãe que são informados, por exemplo, que o seu filho tem um péssimo desempenho na escola.
Péssimo. E aí, geralmente, o que é que os pais fazem, né? Alguns dos pais fazem, né? Pelo menos a maioria faz. Vai lá na escola e ele começa a fazer o quê? Ele começa a brigar. E geralmente a reclamação dos pais é interessante. Ela é assim: rapaz, eu estou pagando escola cara. Estou gastando dinheiro o ano todo contigo, rapaz. E é isso que a gente recebe em troca? Não é assim? Geralmente a cobrança com os filhos é assim. Então, aí veja o pensamento, como é que ele vai se aprofundando. O que dirão de nós? O que dirão de mim se meu filho ficar reprovado? Percebam, irmãos, que quando os pais proferem palavras semelhantes a essa, embora eles possam estar verdadeiramente preocupados com o filho, eles estão com o coração dividido. Eles estão mais preocupados com o quê? Com a reputação deles. O que é que dirão de nós? Meu filho vai ficar reprovado. Isso vai ser o quê? Uma vergonha para mim. Eles estão mais preocupados com a reputação deles, eles estão mais preocupados com o dinheiro que eles estão gastando, do que propriamente com quem? Com os filhos. E isso revela o quê? O coração. Percebe onde está a idolatria? Vocês lembram que a gente falou que a idolatria ela é extremamente o quê? Sutil. Ela vai tomando de conta e muitas vezes a gente não vai o quê? Percebendo, irmãos. Mas há uma outra coisa que revela o nosso coração dentro daquela perspectiva da nossa atividade, da nossa responsabilidade. Que revela o nosso coração, irmãos, são também os nossos desejos. E veja, na Bíblia há pelo menos 2 acontecimentos muito ilustrativos exatamente disso. Abra comigo em Gênesis 30 agora, por favor. E talvez você, né, como mãe, por exemplo, você nunca tenha percebido isso. Ou a gente como pai, por exemplo, né? Vai para Gênesis 30. Ou talvez você tenha percebido, logicamente, isso, né? 30, verso 1. 31. O que diz o texto aí, irmãos? Raquel está falando com quem? Com Jacó, né? Aliás, ela está vendo Raquel que não dava filhos a Jacó. Teve o quê? Ciúmes de sua irmã e disse a Jacó. O que ela disse para ele? Dá-me filhos, senão eu o quê? Morrerei. Esse é o primeiro exemplo na Bíblia. O segundo exemplo, não precisa se abrir lá não, marque aí, Mateus 10, 37. Foi aquele pedido de Tiago e João. Qual foi o pedido? Diz assim o texto lá. Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua. O primeiro é o desejo de uma mulher. É um desejo lícito de ter filhos? É, irmãos. Mas a maneira como ele foi colocado aqui revela muito mais. Dá-me filhos, senão eu o quê? Morro. Eu vou morrer. E o segundo, lógico, eles estão ali, eles entenderam quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, outrora prometido. Ele é Deus. Os discípulos já testemunharam que ele de fato é Deus, ele é divino. E alguém até poderia dizer, olha, Senhor, é um desejo muito natural querer estar com o Senhor, mas veja bem, na glória, se assentar um à direita e outro à esquerda, irmãos, tendo os demais discípulos também e outros, hein? Não queriam nadinha. É aquela ideia de você, por exemplo, querer assistir um show do seu cantor, assim, poxa, você quer ouvir essa pessoa cantar e você dizer, rapaz, eu não quero nadinha, eu só quero sentar na primeira fila. Imaginou? Irmãos, esses dois desejos, revelam o apego idólatra do coração dessas pessoas. Percebe? Qual é o problema do primeiro? É a intensidade. Ela diz assim, dá-me filhos, senão eu o quê? Irmãos, a razão da vida de uma pessoa não são os filhos. A Bíblia diz que nós somos criados para vivermos para a glória de Deus. Nós não devemos pensar assim, se eu não tiver isso eu vou morrer. Não. Até porque a Bíblia diz, se eu estou vivo, eu tenho Cristo, eu já tenho tudo. Isso é suficiente para mim. A suficiência de Cristo, irmãos. Lógico que uma mãe deseja ter filhos, mas o Senhor nos acalenta em todas as coisas. Ainda que a gente não tenha, o Senhor é o suficiente para nós, irmãos.
Esse é o primeiro, senão eu morrerei. No segundo, a disposição que os discípulos demonstram de fazer o pedido. Apesar, irmãos, dos constantes anúncios de Jesus acerca da sua morte. E outra coisa, Jesus inclusive mostrou o aspecto da própria humildade para eles, né? De se pensar no outro. É tanto que Jesus vai dizer, olha, aquele que quiser ser o maior entre vós será o quê? Na verdade, o menor. Mas, irmãos, além do desejo, tem alguma coisa a mais? Tem. Pensamentos, palavras, nosso coração também costuma a ser revelado pelos nossos sentimentos, irmãos. E talvez sejam duas as sensações que mais revelem isso. A primeira é a de ausência e incompletude. É aquela sensação de que falta algo na nossa existência para que, por exemplo, a nossa experiência de mundo ela seja mais completa. E talvez isso fique muito bem expresso, por exemplo, em declarações como: se eu tivesse isso ou aquilo, eu estaria mais satisfeito. E talvez nós já tenhamos caído exatamente nesse pecado, não é verdade? Se Deus me desse isso ou aquilo, se eu tivesse aquilo ou aquilo outro, se eu tivesse conseguido aquilo, se eu tivesse conseguido isto, eu teria me sentido plenamente realizado. O que é isso, irmãos? Idolatria, sendo demonstrada a partir do quê? Dos sentimentos. E qual é a segunda, irmãos? E vejam, essa segunda é importante vocês entenderem, viu? Porque a síndrome do medo tem tomado de conta do coração dos membros de igrejas. O outro é o medo. Pastor, mas o medo está ligado ao processo de idolatria. Está sim. Está sim, irmãos. A sensação, e como é que isso se expressa? A sensação de que a possível perda de algo pode tirar o sentido da vida. É idolatria, irmãos. É idolatria. Então, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Deixa eu pegar aqui a idolatria de pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Por exemplo, vou pegar aqui porque a gente não tem nenhuma criança aqui, né? Na verdade, aqui basicamente todos nós somos pais, ou seremos, ou já fomos filhos e entendemos melhor isso. Mas vejam, a gente tem que tomar muito cuidado isso na nossa relação com os nossos filhos. Por quê? Porque hora ou outra, irmãos, a gente pode ser pego por aquele tipo de pensamento, aquele tipo de sentimento, de que se a gente perder um filho, o nosso mundo vai cair, a nossa vida vai acabar. Ou se eu perder o cônjuge, ou se o cônjuge me perder, parece que a vida vai acabar. Tudo será desfeito, né? Irmãos, isso é idolatria. E veja, nós estamos falando de quê? É o medo de se perder estas coisas. E não estou falando só de gente, eu estou falando de coisa, de patrimônio. Se eu perder isso, eu estou na iminência de perder tal coisa. Se eu perder isso, a minha vida vai perder a razão. A minha existência, ela será o quê? Ameaçada. Como é que eu vou viver agora? Se eu perco isto ou aquilo, então eu perco a razão de viver. Vocês percebem como é que o medo está relacionado com isso? E qual é a consequência disso? Isso expõe o coração idólatra. Isso expõe a nossa idolatria. Mas qual é a última coisa, irmãos? Eu tenho 2 minutos ainda, 3 minutos. As nossas ações e reações também revelam o nosso coração. A maneira como eu reajo e como eu ajo, né? Diz respeito a tudo o que eu faço. Mas, irmãos, um tipo de ação ou reação que merece destaque é a chamada compensação. E nós somos exímios nisso. Compensação. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É aquela atitude de nos recompensarmos através da satisfação dos nossos desejos, quando nós nos premiamos, né, por eventuais vitórias alcançadas, ou nos consolamos por determinadas derrotas que nós obtivemos. O que a gente faz? A gente quer fazer o quê? Não, porque eu mereço ser feliz, né? Essa conquista aqui, ó, essa é minha. Eu me consolo com isso, eu me conforto com isso, eu me estimulo, eu sou merecedor, eu me recompenso com isso. Isso revela também o quê? O nosso coração. Eu mereço aquilo, eu mereço isso. Isso é altamente revelador, irmãos, da nossa idolatria.
No primeiro caso, quando a gente quer compensar, por exemplo, as nossas vitórias, o que a gente pensa? Que nós é que somos responsáveis por termos conquistado as coisas. Não é verdade? Às vezes a gente tira Deus de lado. Não, foi a força do meu braço, foi a minha inteligência, foi a minha capacidade, foram os meus estudos, foi a minha determinação, foi o meu esforço físico que fez com que o quê? Eu me tornasse vitorioso. E eu faço o quê? Eu me premio com isso. Percebe? É o eu. Eu estou me premiando, sou eu. Essa é a primeira coisa. E no segundo, irmãos, é quando eu falei, por exemplo, sobre perdas, né? A gente sofre algum tipo de derrota. A ideia é de que eu consigo encontrar consolo e descanso em alguma outra coisa que não seja Deus. Então, você vê muito isso, por exemplo, em pessoas que enfrentam, por exemplo, depressão. Em pessoas que enfrentam ansiedade. Como é que muitas delas, e aí deixa eu só compartilhar uma coisa com vocês, para eu concluir. Você vai perceber como o mundanismo, ele nos atinge, irmãos. Como quando a Bíblia diz que a gente tem que ser sal e luz no mundo, a gente, na verdade, age exatamente como o mundo. Por quê? Porque no tratamento da nossa ansiedade, no tratamento da nossa depressão, eu já tive que lidar com pessoas assim. O que as pessoas fazem? Para se autoconsolar, para se animar, elas vão encontrar uma saída para isso em tudo, menos em Deus. Então, como é que pessoas, por exemplo, se consolam na sua tristeza? Eu já tive que lidar com uma senhora, por exemplo, que para que ela restabelecesse a sua alegria em seu processo de ansiedade e depressão, ela pegava o cartão do marido, meus irmãos, e saía gastando a torta e direita. Fazia compras e compras. E aí, o que acontece com isso? A pessoa se alegra nesse primeiro momento? Lógico, comprou, né? Saiu, comprou, adquiriu. Ela encontrou consolo nessas coisas. Aí o que acontece? Está tudo muito bem. Mas vocês lembram que foi o que eu disse? O ídolo, ele cria um altar. No altar do ídolo tem que existir um sacrifício. Qual foi o sacrifício? Sabe qual foi o sacrifício nessa história, irmãos? O marido teve que deixar a cidade, teve que pagar as contas e teve que dobrar o seu trabalho e as suas atividades para poder restabelecer as finanças da casa. Tudo por causa do quê? Da idolatria. Aí você vê, em vez de buscar a resolução dos seus problemas, entendendo a sua idolatria e tratando isso à luz da Escritura, fazem o quê? Vão buscar outras soluções fora de Deus. Então, sejam nas vitórias, eu me compenso com elas, olha, eu vou me autopremiar. Ou seja, nas derrotas, consolando-se na dor, as nossas ações e reações, irmãos, elas revelam claramente onde está posto o nosso coração. Então, lembram, o que é que cabe a nós? A nossa responsabilidade. A gente tem como conhecer o coração? Temos, irmãos. Tudo isso que se revela externamente são pistas que são deixadas para a gente entender onde está o nosso coração. De quem é essa tarefa? Sua e minha. E a segunda coisa, a gente vai continuar posteriormente, a dependência completa de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nos ajuda, porque lidar com a idolatria em nosso coração, Deus, como tu dissestes nesta noite, não é fácil. Em alguma medida, ó Deus, todos nós lutamos com a idolatria. Temos que vigiar contra a idolatria. Não é à toa, como também já dissemos aqui, Senhor Deus, a idolatria é um tema que está em toda a Escritura do Antigo e Novo Testamento. Está na tua lei. O Senhor nos avisa acerca dela, o Senhor se preocupa conosco. E graças a Deus o Senhor não nos deixa, ó Deus, sem orientação, sem tratamento. Pai, nos dê sabedoria do alto para lidar com isso. Nos dê o temor do Senhor, o conhecimento, ó Deus, que precisamos para lidar com isso. Nos dê o desejo, ó Deus, e a perseverança para lidar com isso. E pedimos ao Senhor que nos auxilies por meio do Teu Espírito Santo a lidar com esse problema, Senhor. Para que o nosso coração, ó Deus, mesmo lutando contra o pecado, ainda seja um coração
que agrada ao Senhor, que esteja posto no Senhor, nos valores eternos, nos tesouros celestiais e não nas coisas que se corrompem nesta vida. Auxilia-nos, ó Deus, e obrigado porque nós temos todo esse auxílio por aquilo que Jesus Cristo fez quando nos amou, entregando a sua própria vida por nós. Quando Ele e nele fomos feitos uma nova criatura, os nossos olhos se abriram, nosso coração foi transformado e agora nós passamos a odiar e a lutar contra a idolatria. Portanto, nessa batalha, Senhor Deus, não nos deixe perecer. Mas como a própria Escritura diz, em Cristo Jesus nós já somos mais do que vitoriosos. Porque esse pecado, ó Deus, que ainda nos assola, contra o qual temos que lutar, que ainda nos causa, ó Deus, perdas e danos, que nos traz dor e sofrimento, ele já está vencido na cruz do Calvário. Assim, em nome de Jesus, nós choramos e agradecemos. Amém. Ide em paz, irmãos. Boa noite a todos. Até domingo, se Deus quiser.